Ao vivo no Facebook, Instagram e agora também no YouTube. Graça e paz a todos, você que já está nos assistindo. Aleluia. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Enquanto você vai entrando, eu queria louvar um pouquinho com você. Amém. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Hoje pela manhã eu quero saudar aqui pastor Fernando César Venâncio, pastor lá do Rio de Janeiro, meu amigo, Deus abençoe. Lucas Ramos que está conosco, nossa irmã Kátia, seja bem-vinda, juntamente com seu esposo Mazol. E hoje pela manhã eu estava em casa e aí resolvi olhar o Facebook, né? Normalmente eu passo muito rápido pelo Facebook só para poder ver os aniversariantes e tudo mais. E aí eu vi um vídeo compartilhado pela minha amiga Sandra, nossa ministra de louvor, e no vídeo mostrava, era o Álvaro Tito cantando Não Há Barreiras. E quando eu ouvi essa canção, aquilo ali mexeu bastante comigo, uma música antiga, né? Uma Rosinha, Minha Mãe, Seja Bem-vinda. Uma canção antiga e fala bastante ao nosso coração, né? Porque é uma canção muito joia.
E hoje em dia nós temos belas canções, né? Mas poucas com uma letra tão profunda como algumas canções antigas. E essa me chamou muita atenção. E aí eu de repente comecei a lembrar de algumas músicas antigas e lembrei dessa que nós entoamos aqui no início, né? Caiam por terra agora os inimigos de Deus, vem com Josué lutar em Jericó. Me lembrei muito, minha mente, tudo isso tem a ver com a mensagem que eu quero pregar hoje, amém? E me lembrei muito de quando eu conheci o Senhor Jesus, e essas canções elas eram muito entoadas pela irmã Valéria. Irmã Valéria é esposa do diácono Alexandre. Não sei se ainda é diácono, se foi elevado a algum outro cargo, agora eu também não sei. Mas a irmã Valéria ela era ministra de louvor da igreja que eu fui consagrado, né? E lá no Pastor Aguinaldo. E eles cantavam muito essas canções e elas edificaram a minha vida e a minha história como cristão. E quando a gente tem a nossa vida e a nossa história edificada como cristãos, nós criamos raízes, né? E as raízes, elas são aquilo o qual nós nos apegamos e nos permite, nos momentos mais difíceis, não nos afastarmos, né? Não recuarmos. Irmão Ariel e Ellen, sejam bem-vindos. E por que eu estou falando isso? Porque a caminhada, ela, seja no evangelho ou na vida pessoal, ela é algo muito difícil. Ela tem algumas peculiaridades que nos fazem pensar em retroceder muitas vezes. Mas quando nós criamos raízes e somos capazes de lembrar dessas raízes, nós conseguimos nos manter firmes. E eu penso nisso como uma ordenança de Deus. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver inúmeras vezes Deus dizendo para Israel: lembra-te de quando eu te tirei do Egito, lembra de quando foi escravo no Egito, lembra quando assentares na mesa com os teus filhos, de falar das maravilhas do Senhor. Então nós vemos o Senhor nos incentivando em diversas ocasiões a lembrarmos, a sermos, a guardarmos aquilo que nós vivenciamos, para que isso seja trazido às nossas vidas como estrutura para aquilo que vamos viver. E o texto que eu quero compartilhar para poder elucidar bem isso se encontra em Isaías 54, no versículo 17. É um texto muito conhecido, mas que eu quero compartilhar, em especial a segunda parte dele. Mas eu vou tratar do versículo inteiro, mas eu quero que você entenda que a gente vai trabalhar bem a segunda parte. Existe alguém nos assistindo pelo YouTube. Se você quiser, os comentários no YouTube estão abertos, você pode deixar aí o seu comentário. O irmão César falou assim: pastor, você podia fazer uma live de discussão bíblica, as pessoas botarem a pergunta e você responder pelo YouTube. Mas eu honestamente não sei fazer muito bem isso não, mas a gente pode pensar no negócio aí. Se você quiser te marcar um dia, você manda sua mensagem e a gente responde, amém? Então, Isaías, capítulo de número 54, versículo 17, fala assim pra gente: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Qual era a herança dos servos do Senhor e o direito que procedia dele? A herança está relacionada às armas forjadas ou preparadas contra o povo de Israel não prosperarem,
E o direito se refere às línguas que ousarem contra nós em juízo. E em juízo aqui não se refere ao tribunal especificamente, não. Quando as pessoas lançam uma palavra a teu respeito, da qual não é verídica, né? Então, aquilo ali é colocado para nós que, por direito, Deus há de nos resguardar. Amém? Então, o que acontece? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que... Perdão, irmãos. Nossa, pastor Felipe nos assistindo. Lá do Rio de Janeiro, Igreja Batista Campo dos Afonsos. Acho que é isso. Acho que é ele mesmo. Se a foto eu não estou enganado, é ele mesmo, irmãos. E, irmãos, preste atenção. O que o texto está dizendo para nós? Ele está falando sobre armas preparadas ou forjadas que não prosperarão. O texto fala claramente acerca de o que maquinam, preparam contra você. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa pensar numa estratégia de guerra, né? E toda a estratégia de guerra, ela era montada, né? Nós podemos ver nos filmes, é muito bacana, eles montam lá o seu mapa, né? Onde as frentes de batalha vão entrar, as estratégias e tudo mais, não sei o quê. Então, quando o texto diz pra gente que toda arma forjada contra ti não prosperará, ele não está se referindo a especificamente um arco, ou uma flecha, ou uma catapulta, não, ele está se referindo a toda maquinação, tudo aquilo que era preparado contra nós. Ela não prospera. Mas por que não prosperava contra Israel? Porque Israel estava estabelecida como povo de Deus e especialmente Jerusalém como cidade santa. Jerusalém, uma cidade estrategicamente muito bem posicionada, então era muito natural que eles quisessem conquistar Jerusalém. Para nós termos ideia, o povo de Israel entra na terra de Canaã e toma a terra de Canaã para si, porém eles só vão conquistar Jerusalém nos dias de Davi. Então passam-se 400 anos da entrada de Israel na terra prometida, né? Porque Jerusalém era uma terra fortificada. Então Israel é um território estratégico muito importante. Então o que o texto está dizendo para a gente? Que toda a estratégia do adversário preparado para te derrubar, para me derrubar, para me afrontar, para te afrontar, para conquistar a nossa vida, ela vai ser destruída, ela não prospera. Mas por que ela não prospera? Porque fomos bem posicionados, ou seja, temos boas raízes. Não adianta você pegar uma bela flor com uma raiz muito boa e plantar numa terra ruim, numa terra com a acidez que não é própria para aquela planta, ou por exemplo, pegar uma planta que não gosta muito de sol e deixar ela o dia inteiro no sol. Essa planta certamente vai morrer. Então, quando você tem a sua raiz bem firmada, você vai conseguir que todo intento de Satanás contra você, ele caia por terra. Foi o que nós cantamos no início, eles vão cair por terra e ser estabelecida a casa do Senhor. Mas por que isso acontece? Porque fomos firmados. E é isso que eu quis passar para vocês quando eu trouxe essas canções e falei um pouco da minha história, que eu ouvia sendo cantado. Irmã Valéria, Irmã Verônica, Pastor Aguinaldo, cantavam essas canções, eram a minha raiz. Nós passamos por inúmeras dificuldades. O inimigo das nossas almas, amados, ele não para de lutar contra mim e contra você. Ele não vai deixar de ser o nosso adversário. Né? Quando falamos do diabo, a palavra diabo é adversário. Significa isso. Então, ele vai ser o nosso adversário sempre, ele vai se opor sempre. Quando ele não estiver nos atacando, ele vai estar armando estratégias para nos atacar.
E nós vamos ter que sobreviver a esse ataque de uma maneira contínua. E a maneira que sobrevivemos a isso é estando firmados, enraizados, fortalecidos, bem posicionados. E aí a gente pode observar o que está escrito aqui no texto de Isaías 54:17, que toda arma preparada contra nós, ela não prospera. Tudo aquilo que é preparado contra a nossa vida, ele não prospera. Aí ele diz na sequência que toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Veja bem, às vezes a gente pode levar isso para o lado de que a pessoa falou de mim, mas e Deus vai dar conta. Não, não é uma questão de vingança aqui. A questão aqui que nós estamos colocando, que está sendo colocada no texto, é que você vai estar um passo à frente. Por exemplo, por causa da posição estratégica de Israel, especialmente da cidade de Jerusalém, era possível observar a vinda de inimigos muito aquém das fronteiras de Israel. Eles conseguiam observar se os inimigos estavam vindo de uma distância muito grande. Nós vemos Abacuque, por exemplo. Se você pegar o livro de Abacuque, você vai ver que ele diz que ele sobe na torre de vigia para ver os inimigos passando ao longe. Então, essa estratégia colocava Israel um passo à frente. Então, os inimigos não conseguiam pegar Israel de surpresa. Você quer ver um exemplo? Perdão, deixa eu tomar um gole d'água. O rei Ezequias, no tempo do seu governo, ele foi cercado pelo rei Quadriomeler, se eu não me engano, e ele tinha um comandante, agora me fugiu o nome do homem, mas era um nome, nesse sentido assim, um nome esquisito. E aí, ele era foi cercado. Só que qual era a estratégia da Assíria naquele tempo, né? Eles vinham e eles pegavam e não atacavam a cidade. Eles tinham por hábito fechar as fontes de água, para que a cidade ficasse sem abastecimento de água. E normalmente, como se plantava do lado de fora dos muros da cidade, né, os campos eram do lado de fora, então eles pegavam e impediam a passagem até os campos. Então a cidade ficava desabastecida de água e desabastecida de comida. Essa era a estratégia da Síria. Quando o rei Ezequias recebe a mensagem que os seus sentinelas viram de longe que estavam sendo preparadas as armadas sírias contra Jerusalém, o que ele faz? Ele pega e cria as fontes de Jerusalém. Ele cria dutos de água que desviavam as fontes por debaixo dos muros até chegar à cidade. E o que acontecia com isso? Ele começou a irrigar dentro da cidade. E junto aos muros, num determinado pedaço, ele constrói plantações com essas águas que chegavam. Algumas pessoas que vão hoje a Jerusalém, e eu ainda vou ter esse privilégio, eles descem por dentro dessas fontes que o rei Ezequias abriu, né, por esse canal que ele abriu por debaixo dos muros, e passam por ali, pelas águas, né? E nós vemos até uma referência profética a isso, a torrente das águas purificadoras, né? Mas não quero entrar nessa questão. A questão é que a posição que eles estavam permitiam que eles estivessem um passo à frente. Então aquela estratégia usada pelos assírios de cercar a cidade, de levar a cidade ao caos, até que a cidade se rendesse e vencessem, conquistassem um território sem ao menos atirar uma flecha, ela não prevaleceu contra Israel. E quando a gente diz aqui, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, tudo aquilo que forem falar de você, tudo aquilo que o diabo tentar acusar você, você já vai estar um passo à frente, você já vai estar numa posição de estar protegido, se defendendo da condição.
Então, nós podemos observar diariamente nas nossas vidas, quando estamos enraizados, que foi o que nós falamos no primeiro momento, nós estamos fortalecidos e preparados. Então, quando as pessoas começam, o diabo começa a nos atacar, melhor dizendo, nós já temos a nossa defesa preparada. Porque quando ele vem contra nós, nós já estamos posicionados para resistir ao seu ataque. Bom, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que é muito importante que você assuma uma posição diante de Deus no qual você fique firmado. É muito importante que você assuma uma posição diante de Deus no qual você esteja preparado para que as armas, a estratégia do inimigo contra você não prevaleça e as armas que ele queira usar e a falácia que ele queira fazer contra você não venha prevalecer. Para nós observarmos só mais um detalhe, Neemias estava reconstruindo os muros e durante 10 ocasiões ele foi convidado a ter um encontro com Sanbalat, Tobia e Gessem, que eram homens que estavam maquinando mal para destruir. Eles não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. E aí Neemias vai e eles falam assim, olha, vem até nós essa noite para que possamos falar, o que você está fazendo está errado. Eles queriam amar uma estratégia, como que se Neemias estivesse contra a direção do rei em reconstruir o muro, só que ele tinha autorização do rei para a construção do muro. E aí Neemias vai, e ele está um passo à frente, ele já sabia que aquilo era uma armadilha, e ele responde da seguinte maneira, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Então, observe o que acontece na história de Neemias. Eles reconstroem o muro de Jerusalém, o muro inteiro da cidade, em apenas 52 dias. Por quê? Enquanto o inimigo intensifica o trabalho dele, a estratégia dele para nos derrubar, se estamos firmados, posicionados, Deus também intensifica a realização da obra dele na tua vida. Então aquilo que parece demorar muito, começa a se realizar de uma maneira mais rápida. Preste atenção, amado. Muitas vezes as coisas na nossa vida, ela parece demorar demais, especialmente as coisas que Deus nos promete, porque a nossa posição diante de Deus não está firmada. Deus nos instrui a ficar guardando, vigiando, e nós teimamos em deixar aquela direção. E aí eu vou falar uma frase que eu ouvia, como eu disse, hoje eu estou nostálgico, lembrando dos tempos da igreja onde fui ordenado, de onde eu fui consagrado, e o pastor Aguinaldo dizia muito assim, aí você está quase chegando na hora da bênção, você sai da posição, vai ter que voltar para o final da fila. Então, irmãos, às vezes a gente está ali na posição, e Deus nos ensina a ficar na posição e tudo mais, e acaba que no final das contas nós voltamos no final da fila. E para a gente concluir essa ideia, tem uma história que eu já contei algumas vezes na igreja, pelas lives eu nunca contei. Diz que havia uma aldeia de índios e as ocas elas ficavam ao redor de uma grande pedra que estava no centro da aldeia. Certo dia, um anjo apareceu para um dos jovens da aldeia e disse assim para o jovem, olha, eu queria que você todos os dias, Deus mandou que você todos os dias empurrasse essa pedra. Só para corrigir aqui, foi Deus quem fala pro jovem. Saudando aqui o nosso irmão Marcos Moura, que entrou conosco aqui, a Grazi também, que entrou conosco, e a Luciana Campos. E aí Deus fala para aquele jovem, olha, empurre a pedra todos os dias. E aí o jovem levantava cedo pela manhã e ficava várias vezes empurrando aquela pedra, empurrando. Até que um dia ele, muito cansado da obra, o diabo foi e apareceu. E aí virou para ele e falou assim, por que você está empurrando essa pedra? E ele disse, olha, eu estou empurrando porque Deus mandou eu empurrar. E aí ele falou assim, mas eu acho que você não está fazendo bem essa obra não. Aí o jovem virou para o diabo e falou assim, mas por que eu não estou fazendo bem a obra? Ele falou assim, bom,
Deus mandou você empurrar essa pedra e você está empurrando todo dia, mas a pedra nem saiu do lugar. Você não conseguiu nem mover 1 milímetro a pedra, então você não está fazendo um bom trabalho. E aquele jovem se entristeceu e não empurrou mais a pedra. E passado alguns dias, Deus apareceu novamente ao jovem, ele muito entristecido, e Deus falou assim: por que você anda triste? Ele falou assim: porque eu não consigo te agradar, eu não consigo fazer a tua vontade. E Deus perguntou: por que não? Ele falou assim: não, o Senhor mandou eu empurrar a pedra e ela nunca se moveu, nem 1 centímetro para nenhum dos lados. E aí Deus olhou para ele e falou assim: mas eu não disse que ela ia se mover, eu apenas te mandei empurrar. A sua missão era empurrar, mover a pedra era a minha missão. E aí, então Deus fala para ele: olha, nos dias em que você empurrou, você se tornou o jovem mais forte dessa aldeia. Nos dias em que você empurrava essa pedra, você ficou bronzeado e você se tornou o mais belo dentre os homens deste vilarejo. E eu estava te preparando para assumir a posição do comandante ou do responsável dessa aldeia. Porque você precisava de força para essa obra. Eu não queria que você movesse a pedra, apenas que empurrasse. Então, irmãos, preste atenção. Para que as armas não prosperem contra nós, nós precisamos estar bem firmados, bem plantados, mantendo firme as nossas posições. Para que nós estejamos um passo e toda língua contra nós, em juízo, venha a ser condenada por nós mesmos, nós precisamos nos colocar na situação aonde Deus nos chama, na posição que Deus nos chamou. Se é para guardar, guarde. Se é para caminhar, caminhe. Mas eu estou aqui há tanto tempo esperando. Não importa, Deus te mandou esperar. Mas eu já estou caminhando há tanto tempo e não cheguei a lugar nenhum. Você quem pensa. Deus é quem está construindo o caminho. Então fique somente na posição que Deus te mandou ficar. Se ele disse vai, você vai. Se ele disse fica, você fica. Se ele disse abaixa, abaixa. Se ele disse pula, pula. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, muitas vezes nós sofremos os ataques do inimigo, entramos na estratégia do diabo, porque deixamos aquilo que Deus preparou para nós. E aí, como no texto que eu li e na história que eu contei, o jovem ele só foi enlaçado pelo diabo porque ele se cansou de fazer aquilo que Deus mandou. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, para encerrarmos essa mensagem, nunca se canse de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Lembre-se de onde Ele te tirou, da vida que você vivia, de como você está vivendo hoje, para que você possa então saber quantas vezes todas as armas, as estratégias do inimigo preparadas contra você já não prosperaram. Quando todas as vezes que falaram ou que você foi levado a juízo, entre aspas, né? Foi questionada a sua posição, Deus confirmou a sua posição nessa terra. Por isso, amado, fique bem atento, porque Deus continua sendo o mesmo e Ele quer fazer uma grande obra se realizar e acontecer na sua vida. Amém? Eu queria orar com você. Quero dizer que amanhã nós temos live às 19 horas. Ainda, irmãos, estamos fazendo culto por live. Nós tivemos um aumento abrupto de casos na nossa cidade, Maria da Fé. Graças a Deus nós não temos casos graves. Inclusive noticiaram que houve uma morte por Covid, o que já foi até esclarecido pela página da prefeitura. Não temos morte por Covid na cidade, graças a Deus. Nós estamos caminhando muito bem, apesar dos casos. Mas Deus tem dado graça para que a gente possa passar por essa situação. E eu acredito que Ele também está fazendo o mesmo com você. Contudo, em modo de precaução, nós não estamos tendo culto presencial ainda e vamos ficar na live amanhã, 7 horas da noite, juntamente com você adorando ao Senhor.
Amém? Então, na segunda-feira nós não teremos live. Eu vou estar começando uma preparação com alguns irmãos e aí nós não teremos live, mas terça-feira nós teremos live novamente com a irmã Rosinha. Amém? Amanhã, domingo, live às 19 horas, culto de louvor e palavra. E depois, na terça-feira, nós teremos a palavra do Senhor ministrada pela irmã Rosinha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, por aqueles que vão assistir mais tarde essa palavra e que vão entender que o chamado que nós recebemos do Senhor, ele é tão importante que nos faz com que obedeçamos, ainda que seja simplesmente para permanecer onde estamos. Mas o chamado, ele não pode ser deixado de lado, porque quando deixado de lado é que somos enlaçados pelo inimigo. Eu profetizo sobre a vida de cada um nessa hora, assim como está escrito na palavra: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, meu irmão. Nenhuma língua levantada contra ti em juízo será válida, porque tu a condenarás, porque a palavra do Senhor. Mas também conclamo você diante do Senhor, a juntamente comigo permanecermos na nossa posição, na certeza de que fiel é aquele que prometeu e certamente ele cumprirá a sua palavra. Nós assim oramos crendo no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você. Até amanhã no nome de Jesus. Se você quiser ver essa live, você pode acessar tanto pelo Facebook, quanto no Instagram, no IGTV do Instagram, e também pode acessar pelo YouTube no canal Pastor Rodrigo de Almeida. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Fica na paz.